Boa tarde, meus irmãos, e a paz do Senhor Jesus. Que bom poder estar com vocês aqui nesse final de tarde. Hoje pela manhã não foi possível nós estarmos gravando, mas Deus nos presenteou de nós podermos gravar hoje à tarde e não passarmos esse dia em branco. E hoje o que nós vamos falar aqui, meus irmãos, é sobre o sacrifício de louvor. E se você entender o que Deus vai falar nos nossos corações nessa tarde, através da sua palavra, da meditação da palavra de Deus, com certeza a tua vida vai mudar com Deus. Porque nós vamos ver como que é esse sacrifício e o que vem para nos atrapalhar e o que é o sacrifício e antes ainda, qual é o plano de Deus para a nossa vida. Porque sempre nós pensamos assim, qual é o meu objetivo de vida, né? E se você não sabe o seu objetivo de vida, nessa tarde, com certeza, o nosso Deus ele vai te revelar e você vai passar desta tarde aqui a ter um objetivo de vida. Porque nós vamos começar falando qual é o objetivo de Deus para a minha vida e para a sua vida nessa tarde gloriosa que o Senhor tem nos dado, tá bom? Se você ainda não pegou o seu café, pega o seu café aí. Esse é o tempo do café da tarde, né? Não foi o da manhã, vai ser o da tarde. Eu quero agradecer aqui a minha esposa que preparou esse café gostoso para mim. Muito bem. Uma delícia nessa tarde estar aqui com vocês, tomando esse café gostoso. Se você tiver café em casa, pega aí para tomar comigo. Não tiver, pega chá, não tem café, pega o cappuccino, também não tem. Pega água mesmo e vamos tomar alguma coisa aí e vamos passar um tempo gostoso na presença do Senhor nessa tarde, tá bom? Então, amados do Senhor, como esse período é um período um pouco mais curto, nós já vamos para o que interessa, tá bom? Então, quantos aqui nessa tarde querem ser cheios do Espírito Santo de Deus? Quantos querem receber a virtude de Deus para a sua vida? Se você quer, preste atenção nessa breve meditação, nesse breve bate-papo nosso aqui, nessa tarde, porque Deus vai falar profundamente no teu coração, eu tenho certeza disso. O que te motiva para a vida é ser útil no reino de Deus ou só para curtir a vida? Qual é o seu objetivo de vida hoje? Eu vou sentar aqui mais na ponta, ficar mais confortável para mim. Muito bem. Em Êxodo, no capítulo 19, versículos 5 e 6, nós vamos fazer essa leitura desses dois versículos iniciais para a gente começar aqui o nosso bate-papo. Se você ainda não mandou esse link para algum amigo, para algum irmão, você tem essa oportunidade agora, né? Alguém que precisa de ser abençoado também e receber uma palavra do Senhor para o teu coração. Êxodo capítulo 19, versículos 5 ao 6. Diz assim: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz. Todas as vezes que tem um se, né? Agora, pois, se é uma condicional, é uma condição. Presta atenção nisso. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, ou a minha aliança, o meu pacto, então sereis a minha propriedade peculiar. O que é isso? Propriedade particular. Dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Olha que coisa interessante, irmãos. O plano de Deus, depois que Lúcifer, né, se rebela contra Deus, o plano de Deus é que nós fôssemos não um sacerdote apenas, mas que nós fôssemos uma nação de sacerdotes santos, para a glória de Deus.
E aí, o objetivo de Deus para a nossa vida, né, depois que Lúcifer cai, não é mais, né, de sermos apenas mas uma nação. E em Gênesis, no capítulo do 1 ao 12, quantas coisas ruins aconteceram, né? Adão foi expulso do jardim por desobediência, ele e a sua esposa, sua mulher, Eva. Um filho matou o outro, Caim matou Abel. Agora... sem bateria. Pronto, tivemos um problema técnico, voltamos aqui, irmãos. Muito bem, deixa eu abrir um parênteses aqui, já contratamos uma internet boa, possante, para a gente fazer as transmissões, para não ter mais esses travamentos nos nossos cultos, tá bom? Então, fique conosco aí até o final, tá bom? É rápido essa meditação aqui. Vamos entender o seguinte, quantas coisas ruins aconteceram no capítulo 1 ao 12 de Gênesis. E depois Deus prometeu a Abrão essa nação de sacerdotes santos. Mas aconteceu o seguinte, eles rejeitaram a Deus, rejeitaram o conhecimento de Deus. Então Deus, ele promove ali para o homem, agora o sacerdócio levítico, né? Ele adapta para o homem o sacerdócio levítico, para fazerem coisas mecânicas ou cerimoniais, ou tipo, se o sacerdote não puser a mão, se o sacerdote não fizer, então não acontece. E Deus os tirou o sacerdócio porque rejeitaram desde o princípio. Eu quero ler um texto aqui para vocês não achar que eu estou inventando isso aqui. Em Oséias, no capítulo 4, verso 6, esse texto é bem conhecido, só a primeira parte, mas eu quero ler a primeira e a segunda parte desse verso. Ele diz assim, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste, rejeitar é não querer, né? Consciente, rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitei. Deus o rejeita o povo, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Então, todas as vezes, irmãos, que nós rejeitamos o conhecimento de Deus, Deus nos rejeita e também rejeita os filhos. Olha aí, o que outrora era para andar debaixo de obediência, escolher outro caminho. E aí Malaquias também, né, nós temos alguma referência lá no capítulo 3, versos 6 e 7. Não vou ler aqui, mas se você quiser anotar para meditar depois, por causa do nosso tempo. Agora, o que a gente precisa concluir aqui? Jesus é o sumo sacerdote. Amém. Né? E está lá em Hebreus capítulo 7, fala que ele é o nosso sumo sacerdote. E em Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6, a Bíblia diz que ele nos fez reis e sacerdotes. Então, um outro princípio. Jesus é o sumo sacerdote e nós somos sacerdotes. Eu estou falando aqui do sacerdócio universal. Não estou falando do sacerdote de chamada específica, né? Os pastores, os bispos, né? E etc. Mas nós estamos falando do sacerdócio universal. Todos nós fomos chamados para ministrar a vida de alguém. E aí, aqui a gente começa a entender algumas coisas, né? Em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 5, que eu vou ler com você, fica atento aí. Vocês vão ver aonde nós vamos chegar aqui dentro da palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, diz assim, vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual. Nós somos morada de Deus. Deus habita em nós. E sacerdócio santo. Lembra do plano de Deus de ter uma nação de sacerdotes santos? Presta atenção nisso. Olha, para oferecerdes, para que Deus nos chamou? Para oferecerdes sacrifícios espirituais, não mais de matança de animais, mas os sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por quem? Por Jesus Cristo, que é o sumo sacerdote. Faz todo sentido. Ele é o sumo e nós somos os sacerdotes, né? Então, a gente apresenta o nosso sacrifício espiritual, que eu já vou falar o que é, ao sumo sacerdote, e ele
diante de Deus, o único mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, sumo sacerdote, aqui ó, ele apresenta, leva o nosso sacrifício espiritual a Deus. Vamos entender algumas questões agora. Ele veio, João Batista foi o precursor de Jesus, primo, né, de Jesus, filho do sacerdote Zacarias e da Isabel. Nasceu um pouco antes de Jesus, né, eles eram próximos de idade ali, e ele era o voz do que clama no deserto, né? Comia gafanhoto, mel silvestre, usava pele de animais para se vestir, um homem de uma vida simples. E ele disse: eu vos batizo com água, mas após mim virá um que vos batizará com água e com fogo. Amados do Senhor, você que disse no começo dessa live aqui, eu quero ser cheio de Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus. Preste bem atenção nisso. Olha que coisa gloriosa. Eu marquei algumas coisas aqui para nós. A água serve para quê? Ela lava os pecados. De forma simbólica, ela lava os pecados. Quem se batiza cumpre a justiça de Deus. Depois, o Espírito Santo, ele capacita-nos a exercer o sacerdócio que Deus projetou e planejou para a gente desde o início. E o fogo purifica-nos, né? E a maioria dos comentaristas bíblicos aqui entende que o fogo são as provas que passamos e que nos aperfeiçoa em Deus, segundo os textos bíblicos mesmo. O sacrifício, antigamente, no passado, era animal. No grego, quando você fala sacrifício, dá a ideia do quê? De matar alguma coisa, matança de alguma coisa. No Novo Testamento, o sacrifício não é mais de matança de animal. Porque o pecado no Antigo Testamento ficava escondido atrás do sangue, do derramamento de sangue de animais inocentes. E para que fosse validado o Novo Testamento, era necessário intervir a morte do testador. Nenhum sacerdote quis morrer por nós. E Jesus, o nosso sumo sacerdote, da tribo de Judá, da qual Moisés nunca mencionou sacerdócio, era da tribo de Levi, né, no cerimonial. Agora ele nos traz um sacerdócio espiritual e ele se faz o sacrifício por nós. Derrama o seu sangue na cruz do Calvário, se torna o nosso único mediador e o nosso sumo sacerdote eternamente diante de Deus. E agora ele nos faz, segundo Apocalipse 1, né, e versos 5 e 6 que lemos, desculpa, irmãos, e segunda, e também em Pedro, que lemos aqui, né, foi no livro de Pedro aqui, deixa eu achar a referência que nós lemos aqui, lembrar onde foi, 1 Pedro, estava em dúvida se era 1 ou 2 Pedro, 1 Pedro 2,5, né, ele fala o que nós somos e o que Cristo nos fez. O apóstolo Pedro aqui também explicando, e o texto corroborando com outros textos apostólicos e bíblicos, né? E nos explicando o que é ser sacerdote. É aquele que entrega sacrifício espiritual, ou aquele que foi projetado para entregar o sacrifício espiritual. Aqui no caso, a função sacerdotal. Vamos lá, e que sacrifícios espirituais são esses? Vamos ver alguns? Eu separei alguns aqui para nós. A canseira, quando você pensa em ler a Bíblia. Quando você chega num culto e vai adorar a Deus, né? E você levanta a sua mão, que é algo sacrificial também. Porque quando a polícia fala assim, parado, né? Mãos ao alto. E alguém que está cometendo algum delito, ele levanta as mãos ao alto dizendo, eu me rendo. E quando nós levantamos as mãos diante do Senhor, nós estamos dizendo o seguinte, nós estamos entregues a Ti. Nós estamos sob os Teus cuidados. Nós estamos sem resistências. Não há mais resistência para adorar ao Senhor. E o sacrifício espiritual é justamente aquilo. Quando você fecha os olhos, se liga no trono da graça, vem aquela conta para pagar. Nossa, na lembrança. Segunda-feira eu tenho que pagar aquela conta. Né? Vem aquela outra dificuldade. Puxa vida, aquela dificuldade que eu estou em casa ali, familiar,
ou no meu trabalho, sempre vem um pensamento que você precisa matá-lo. Sempre vem uma preocupação, né? Então, quando você insiste, fala, não, sai em nome de Jesus isso da minha mente, eu vou me render ao Senhor, eu estou entregue a Deus, eu vou adorar ao Senhor. Você passa de um estado natural para um estado sobrenatural, né? Eu não estou falando de delírio aqui, eu estou falando de uma experiência real e profunda com o Senhor. As pessoas que não entendem o que a filosofia chama de empirismo, não que o vulgo popular que mãe com leite faz mal, eu estou falando de experiência pessoal intransferível. E cada um de nós precisa dessa experiência, porque o que muda a nossa vida, irmãos, não é o que nós ouvimos, mas é aquilo que nós fazemos com aquilo que ouvimos. Não é aquilo que nós vemos. Quantos irmãos já viram milagre na nossa igreja, né? Pessoas sendo curadas de coluna, pernas crescendo, instantaneamente, aos olhos nus aqui, com os olhos abertos. Algumas vezes ainda orei e falei assim, irmãos, pode orar com os olhos abertos, porque Jesus opera milagres, e nós vimos milagres acontecer. E o que isso mudou? Tanto é que certa vez o Senhor Jesus falou assim, olha, essa geração me pede um sinal e não será lhe dado outro sinal, né, a não ser do profeta. Agora, entenda bem, ver sinais e milagres não muda a nossa vida. O que muda a nossa vida é quando nós decidimos lá dentro que Jesus vai ser Senhor da nossa vida. E então, não importa o pensamento, não importa a dificuldade, nem nos momentos que o inimigo vem falar, olha, tá vendo o que fizeram com você? Tá vendo? Você veio servir ao Senhor, olha só o que aprontaram com você. Olha, você estava fazendo tal coisa para Deus e alguém foi lá e te prejudicou. Irmãos, aquele crente consciente que tem raiz e que verdadeiramente descobriu já que o plano de Deus para a sua vida, ele é real, que é de ser um sacerdote, mas não só um sacerdote, mas uma nação de sacerdotes. Nós fazemos parte de uma nação de sacerdotes santos. E a Bíblia diz que aquele que é puro, purifique-se mais ainda. E aquele que é sujo, que suje-se mais ainda. Quente ou frio, morno, o Senhor Jesus diz, vomitar-te-ei da minha boca. Aquele que já experimentou o gozo e a alegria do Senhor e quer olhar para trás é como o cão que volta ao seu próprio vômito. E aqueles que querem ficar discutindo fé, discutindo religião, ao invés de buscar a sua experiência com Deus. A Bíblia diz que nós não devemos lançar pérola aos porcos. E geralmente a gente costuma falar assim, nossa, mas Deus ama, Deus é amor. Deus é amor, Deus ama. Mas o nosso Deus tem um caráter justo e ele não força ninguém. E eu costumo dizer que ele é um cavalheiro, né? Em Apocalipse fala lá, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. O Senhor tem batido na porta do teu coração nessa tarde. Sobre essa palavra do que é ser um sacerdote, do que é entregar um sacrifício de louvor ao Senhor. Existem 3 sacrifícios do Novo Testamento. Hoje nós estamos falando um. Quem nos acompanhar, provavelmente domingo nós vamos repassar esse primeiro aqui e vamos falar sobre os 2 próximos sacrifícios do sacerdote do Novo Testamento. E aqui, irmãos, esse é o primeiro sacrifício. E para você que quer ser cheio de Deus, ser cheio do Espírito Santo, eu tenho mais 2 textos para ler, para nós encerrarmos essa live nessa tarde. O primeiro se encontra em Hebreus, no capítulo 5, versículo 9 e 10, eu vou lendo aqui para nós ganharmos tempo. Diz assim, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os quem? Os que lhe obedecem, é isso que o texto diz. Se tem alguém me assistindo aí que está na prática do pecado, abandona isso, meu irmão, enquanto há tempo. Não há mais tempo de brincarmos de sermos crentes.
Se há alguém aí me assistindo e fala, puxa, mas eu não consigo vencer, toma posse daquilo que Deus te chamou para ser, um sacerdócio universal, a fim de entregar sacrifícios espirituais ao Senhor, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Tome a posição de embaixador de Deus, aquele que vive nessa terra sob as leis do céu, que proclama a glória de Deus e que vive e que come o melhor de Deus nesta terra. Amados, no versículo 10 diz assim, chamado por Deus, olha aí, ó, chamado por Deus, sumo sacerdote, está falando de Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Então, como é que eu posso ser cheio de Deus para poder entoar adoração mais profunda ainda e mais intensa ao Senhor? Como é que eu posso ser cheio do Senhor, né, nessa tarde? E a Bíblia nos responde isso no livro de Efésios, a epístola mais espiritual da Bíblia, no capítulo 5, versículo 18 e 19. E diz assim, e não vos embriagueis com vinho. Nessa época de pandemia, quantos têm embarcado nessa? Né? O consumo de bebida alcoólica subiu estrondosamente, segundo as pesquisas que nos mostram nas reportagens da televisão. Vamos lá. Mas ele diz assim, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Se a tua Bíblia está escrito Espírito, note que esse E está com letra maiúscula, está se referindo ao Espírito Santo de Deus. E diz assim, mas como que eu vou me encher, pastor? Versículo 19 em diante responde a tua pergunta nessa tarde. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Eu quero fazer uma oração com você agora nessa tarde e dizer que se você entendeu o que é ser um sacerdote, adore ao Senhor, não vá mais apenas ao culto, ou não chegue a um culto através de uma live, não vá à igreja apenas. Não vá à igreja através de uma live apenas, mas entra no culto. Nosso culto racional, né, que deve ser prestado ao Senhor, mas não assistido apenas, mas prestado ao Senhor. Culto é algo que nós prestamos a Deus. E quando você fechar os teus olhos agora, você enxerga o trono da glória de Deus. 1 minuto de oração, talvez até menos. Eu quero orar com você agora. Leva o teu pensamento ao trono da glória, ao trono da graça. Não deixa nada te distanciar. Porque aqui está o segredo para você ter uma vida cheia do Espírito Santo e cheia do poder de Deus sobre a tua vida. Você quer ver milagre, que Deus opere milagre através da tua vida? Você quer ver que através da pregação do Evangelho de Deus pela tua boca, vidas sejam transformadas? Não fuja do plano inicial de Deus e toma posse desse sacerdócio que Deus te chamou para ser. Eterno e soberano Deus, do outro lado, ó Pai, desta tela, estão os servos e servas do Senhor me assistindo e recebendo esta oração. Pai, eu te peço, Espírito de Deus, pela fé que há em Jesus Cristo, no nosso sumo sacerdote, te peço que o Senhor sopre sobre esses filhos do Senhor e que eles sejam cheios do Espírito Santo. E que em vossos corações haja um desejo de salmodiar ao Senhor, de louvar ao Senhor, de falar em línguas estranhas, Senhor, línguas dos anjos, de serem cheios de Deus. Senhor amado, independente se foram batizados já nas águas ou não, mas que eles recebam o batismo do Senhor amado, da alegria de Deus, que eles recebam, ó Pai, em nome de Jesus, o batismo com o Espírito Santo.
e que eles sejam aperfeiçoados também no Senhor, segundo o tempo de Deus e a vontade do Senhor, para a vida de cada um. Em nome de Jesus, sejam cheios do Espírito Santo nesta tarde. Em nome de Jesus, que a fé seja renovada, brote do interior. Que as causas impossíveis não se tornem mais tão impossíveis e parecendo que estão tão distantes assim. Mas, Senhor amado, através do dom da fé, que os teus filhos sejam capacitados nesta tarde, Senhor amado, exercerem a fé sobrenatural, em nome de Jesus, que toca o céu, que comove o Senhor, que constrange as mãos de Deus a nos abençoar. Sabemos que os teus ouvidos não estão, Senhor amado, com comichões, ó Pai. Os teus ouvidos não, Senhor amado, a tua mão não está encolhida para que não possa nos abençoar. Os teus ouvidos não estão tampados, ó Pai, para que não possa nos ouvir. Em nome de Jesus, tu não és homem nem filho do homem para que minta ou para que se arrependa. Senhor, antes que o dia existisse, o Senhor já era. Por isso, ó Deus, agindo Deus, quem impedirá? Entra nesse lar hoje, ó Pai, faz tudo novo, e que a presença do Espírito Santo e o fogo de Deus queime nesse lar, e nesse coração, e nessas casas espirituais que somos nós, morada espiritual, casa espiritual e sacerdócio do Senhor. Obrigado, Jesus, por esse momento na tua presença. Recebe a nossa gratidão e o nosso louvor. Que a graça e a paz de Jesus, as consolações do Espírito Santo de Deus, Senhor, que em nome de Jesus e o amor de Deus Pai seja sobre todos, nesta tarde e sempre. Amém, Jesus. E graças a Deus. Te espero na quinta-feira, no nosso próximo culto de cura e libertação. E eu vou ler aqui, para nós encerrarmos, os irmãos que estão conosco. Vou fazer a leitura aqui dos nossos comentários e os nossos agradecimentos, tá bom? Vamos lá. Muito bem, a irmã Débora Osório Ramos está conectada conosco, a Sheila Ceola está conosco, a Silmara Fraulo, a paz do Senhor, a Sheila, paz Silmara, Moisés Dantas está conosco, Deus te abençoe, meu querido, a irmã Bia Moura está conosco também conectada, a Dani está conectadíssima aí, a irmã Claudiana, muito bem, estão conosco também. O Silvio do Espírito Santo, a paz, irmãos, glórias a Deus. A irmã Baixinha, a irmã Maria, a irmã Baixinha, carinhosamente nós assim a chamamos. Paz do Senhor, pastor. A Dani, glória a Deus. A Carla Vieira, excelente, que alimento precioso, glórias ao Senhor. A Silmara Fraulo, assim Deus diz ao Senhor, pastor, acalma o teu coração, porque Ele é quem cuida de ti. Deus tem visto o seu esforço e ainda diz o Senhor que vai te recompensar. Toda tristeza está sendo repreendida em nome de Jesus. Glória a Deus e amém. Amados do Senhor, muito obrigado pela companhia nessa tarde. Que Deus esteja abençoando vocês. Quinta-feira nós estamos novamente às 7h30 com o nosso culto de cura e libertação. Até lá, aguardo vocês lá.